Oi, 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 oi. Vamos para mais um pouquinho, mais uma aulinha, porque, gente, a lista de perguntas que o pessoal me mandou é gigantesca. É bem interessante mesmo. A aula de hoje, a proposta é a gente conversar um pouquinho sobre por que sempre buscamos pelo que já conhecemos. Para que eu consiga explicar isso para vocês, eu vou explicar um pouquinho como se dá o nosso processo de memória desde a nossa infância. Então, alguns de vocês já devem ter ouvido falar no famoso neurônio espelho. E você já deve ter ouvido falar que a criança, ela aprende sobre o comportamento do mundo observando os adultos ao redor dela e principalmente os adultos que têm uma referência afetiva para a criança. No caso, é maior da mãe, porque a criança tem um contato maior com a mãe desde que ela nasce, né? Justo que é a mãe que normalmente amamenta, é a mãe que cuida, salvos algumas exceções. Eu sempre tomo esse cuidado para trazer para você que sempre tem alguma exceção ou outra que a gente precisa tomar esse cuidado, tá? Então nem tudo que é dito aqui é sempre com aquele intuito de se tornar uma verdade absoluta, uma verdade fixa, porque até mesmo o nosso mundo e a nossa ciência vem passando por um processo de revolução muito grande. Se você parar para pensar um pouquinho sobre algumas coisas que em algum momento dizem que é bom e em algum momento dizem que é ruim, você vai perceber que muitas vezes a nossa ciência ela acaba confundindo um pouquinho as coisas, né? Mas aqui eu vou procurar ser bem na essência de tudo para que você entenda o porquê que nós procuramos por aquilo que já conhecemos. E a primeira coisa para te responder é por memória, é por costume e é porque nós não estamos tão atentos e presentes com os acontecimentos no nosso entorno. Vou te trazer algumas simples coisinhas para você pensar agora. Quando você vai a uma pizzaria, no momento que te vem a vontade de comer uma pizza, já não vem um sabor específico? Eu conheço poucas pessoas e eu já perguntei isso para algumas delas. Fulano, quando você vai numa pizzaria, de imediato já vem aquele sabor da pizza que você gostaria? Ou quando você pensa em comer uma pizza, por exemplo, imagina que hoje é uma segunda-feira e que na quarta-feira você gostaria de comer pizza, mas na segunda-feira você já está se organizando. Isso raramente acontece para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas age porque elas dizem que nasce uma vontade. Então eu vou comer uma pizza porque eu tive vontade. E aí a pergunta que fica é: e essa vontade nasce da onde? Nasce de quem? Será que é uma vontade sua? Primeira reflexão dessa aula. Não vou responder. E então você decidiu que na quarta-feira você vai comer uma pizza. Normalmente, para a maioria das pessoas, o sabor da pizza já vem ao cérebro, porque é memória. Porque uma vez você comeu uma pizza de determinado sabor, aquele dia, aquela pizza, aquele sabor foi muito gostoso para você, o teu cérebro, ele faz um check naquele sabor. É como se ele dissesse assim: isso é bom, isso não é. Acontece que na dinâmica da nossa vida, pessoal, tudo muda o tempo todo. Tanto é que uma mesma pizza, de um mesmo sabor de uma pizzaria, não vai ser igual o mesmo sabor de uma outra pizzaria. Até mesmo da mesma pizzaria, existe uma dificuldade de alguns estabelecimentos em manter o padrão do sabor daquela pizza. Então, eu acho que a segunda provocação que eu gostaria de deixar nesse vídeo é assim: eu tenho visto uma necessidade que algumas pessoas têm de que tudo tenha um programa, de que tudo seja altamente controlável, de que tudo seja altamente fixo, porque talvez seja um medo de ter que se jogar nesse mundo da vida, entender e perceber as coisas no dinamismo em que elas estão acontecendo. Aí eu acho que eu vou deixar mais uma reflexão para você se perguntar: por que será que a gente tem necessidade de controlar? Por que será que parece que o conforto para algumas pessoas é sinônimo de controle e de coisas
coisas que eu consigo catalogar, ou seja, sempre que eu comer uma pizza, eu vou comer a pizza de calabresa e se eu tiver que me mudar de cidade, pode ser que me dê um medo, se eu tiver que mudar de trabalho também vai me dar medo. Então, assim, o medo, pessoal, eu já expliquei isso em outras aulas, existe dois tipos de medo, o medo real, que é quando existe uma ameaça real, e um medo que é uma criação de uma parte aí da nossa consciência, que é muitas vezes um erro de reflexão, né? Nossa consciência, ela acaba refletindo aquilo e aquilo não é totalmente real. A nossa mente, pessoal, a definição de mente, a mente é o formalizante, mente é o projetista, mente vem de mensurare. Só que a nossa mente, muitas vezes, ela foi moldada de uma forma que pode estar um pouquinho equivocada. E a nossa mente, a nossa consciência, por segurança, muitas vezes, vão te trazer uma tendência de escolher as mesmas coisas. Outro exemplo muito simples sobre isso são aqueles casais. Você se divorcia do seu marido por um determinado motivo. Você fica um ano curtindo a vida, experimentando outros corpos, outros homens, outras inteligências, e você acaba casando novamente com um homem que os teus amigos dizem, nossa, mas ele é muito parecido com o fulano. Você troca de emprego porque você estava reclamando muito do chefe da empresa, da cultura da organização ou de como as coisas funcionam, e você acaba arranjando um emprego em uma outra empresa que dentro de 3 ou 6 meses você percebe que é quase que a mesma estrutura da antiga empresa. Você se muda de apartamento porque os vizinhos são muito barulhentos, ou porque a acústica desse apartamento não é legal, ou porque a iluminação é de leste ou oeste e isso não te agrada muito. E aí você acaba se mudando para um apartamento que também não vai te agradar naquela anatomia de como foi a construção do apartamento, ou não é que o prédio tenha uma acústica ruim, mas tu acaba comprando um apartamento ao lado de uma família que tem um filho autista nível grave, e esse autista ele fala o tempo todo alto e grita ao longo do dia. E não é uma questão de acústica do prédio, o prédio tem uma acústica maravilhosa, mas você acabou, não sabia, quando tu comprou tu não sabia que o teu vizinho tinha essa particularidade com essa criança. E, enfim, você pode imaginar inúmeros detalhes, né, inúmeros tipos de situações. O fato é que a pessoa que me perguntou isso, eu acho que no fundo ele tem um desejo de perguntar assim, Jaque, como é que eu faço para mudar, para começar a escolher as coisas não baseado no mesmo ou baseado na memória? Como é que eu faço isso, né? Porque não vai te interessar muito eu te ensinar o porquê que tu escolhe as coisas baseado naquilo que tu já conhecemos, né? Por que buscamos pelo que já conhecemos? É por memória, é por fixação. A criança aprende por neurônio espelho. O nosso cérebro, por economia de ação, ele vai fazendo esses checks, esse checklist de coisas que são naquele momento agradáveis para você. Só que é dessa forma que a gente enrijece até mesmo a forma como a gente faz amor com uma pessoa na cama. É dessa forma que a gente enrijece e age do mesmo modo na forma de conversar com os nossos filhos, na forma de solicitar algo para um colaborador nosso. Então, a vida, ela é extremamente dinâmica. E para que nós possamos entender esse mundo da vida e para que nós possamos entender cada pessoa, como cada pessoa é, como que eu chego em cada pessoa de acordo com o perfil dela, mas com a minha autenticidade de comunicação, não existe receita de bolo. Mas tem algumas dicas que eu quero passar agora que eu tenho certeza que vão te ajudar imensamente, muito, para que você comece a ter um dia a dia mais agradável para você, para que a tua vida volte a funcionar para você como um dia ela já foi muito plena, como uma criança numa tarde que não tem aula,
que ela pode ficar o dia todo vendo TV, brincando, comendo e se divertindo de outras formas que não naquela forma ali da classe, da sala de aula, né? Que teve ali um nível de criatividade, de alegria. Vamos para as dicas então? A dica número 1. Experimente fazer os 21 dias de diferentes manhãs. Por exemplo, por que 21 dias? Porque surgiu há um tempo atrás uma pesquisa da neurociência em que disse que uma célula leva mais ou menos 21 dias para passar por um processo de transformação ou por um processo de mudança, até mesmo de morte, tá? Até mesmo de apoptose. E que teoricamente levam-se 21 dias para eu adquirir um hábito novo ou para que eu compreenda um hábito novo. A partir dessa pesquisa que foi feita, que eu não consegui essa pesquisa, se você está assistindo esse vídeo e você teve acesso a essa pesquisa na íntegra e você quiser me presentear com ela, eu vou te agradecer imensamente. Mas eu sei que nos cursos de neuroanatomia e neuropsicoanatomia que eu fiz, inclusive esse artigo foi comentado, foi citado, mas eu de fato não peguei ele na minha mão. O fato é que esses 21 dias então foram utilizados por muitas pessoas como uma técnica para te ajudar a criar alguma quebra, alguma mudança aí no teu comportamento. Por isso que eu estou sugerindo os 21 dias aqui, mas talvez esse processo de mudança para ti ocorra em 7 dias, em 10 dias, em 3 dias. É você que vai precisar ser o teu melhor avaliador nesse sentido. E o que é então começar as manhãs diferente? Por 21 dias você vai tomar um café da manhã diferente. Então, se no teu café tu sempre acorda, te espreguiça, vai ao banheiro, talvez tu lave teu rosto, talvez não. Enfim, você vai começar a quebrar essa rotina. Você vai começar a fazer diferente. Só que todo dia tem que ser diferente. Você pode um dia começar lavando o rosto, o outro não. Um dia tu vai tomar café de pijama, no outro dia tu não vai tomar café de pijama, tu vai te vestir para depois tomar café. O detalhe que eu queria que tu adicionasse nesses 21 dias, que não muda para esses 21 dias, é somente pegar o teu celular após tomar o teu café da manhã. Se tu não vais tomar o teu café da manhã, tu só vai pegar o teu celular após 30, 40 minutos que tu levantou da cama, que é mais ou menos um momento em que a gente sabe que é saudável pegar na maquininha do celular, que você não vai ter desvios ali e novas informações se atravessando no teu dia que possam bagunçar a tua rotina de vitalidade daquele dia. Esses 21 dias fazendo uma rotina diferente vai bugar o teu cérebro e é super desafiador. Algumas pessoas que já fizeram isso me relataram não conseguir fazer os 21 dias. Então, a bolinha tá com você, a dinâmica está com você agora e você que vai ter que testar esses 21 dias com essa dinâmica do acordar diferente. Inclusive, pode ser que um dia você acorde, coloque uma roupa esportiva e vá caminhar por 15 minutos, 20 minutos e depois retorne para tomar o teu café. Pode ser que um dia você escolha fazer um jejum e você não vai tomar café naquele dia. Você vai almoçar, tua próxima refeição vai ser o almoço. Se a tua próxima refeição for o almoço, quando você vai almoçar, o que você come primeiro? Você vai fazer diferente. De acordo com os nutricionistas, após o jejum, o ideal é que tu comece comendo a salada, porque a salada tem uma melhor, o teu organismo após o jejum vai ter uma facilidade melhor de quebrar ali as moléculas dos vegetais, de uma alface, de um legume cru, do que a comida já, o carboidrato ou o amido. Aí eu vou deixar para os meus amigos nutricionistas especialistas, porque eu não quero invadir essa área, porque não é uma área que eu domino. Então, se você ficou na dúvida com isso e segue algum nutricionista, faça a pergunta para ele nas redes sociais dele. E se você tem o seu nutricionista, escreva para ele e tire essa sua dúvida para que não fique nenhum errôneo a partir dessa aula que eu estou entregando para você. Nesse caso, de você fazer o jejum durante o dia, qual é o alimento que seria ideal você começar comendo?
E nesse sentido, por exemplo, se você já começaria comendo salada, normalmente você vai ver que você tem um padrão. Você talvez sempre se sirva cenoura ralada, alface, rúcula e você tempere tudo isso. Talvez nesse dia você não vai temperar. Talvez nesse dia você vai comer só cenoura ralada. Você não vai comer as outras coisas porque você está nesse período de 21 dias quebrando rotinas, quebrando essa sequência de ações que você faz a mesma. E qual é a conexão disso com o porquê buscamos pelo que já conhecemos? Porque dessa forma você vai fazer um bug no seu cérebro e o teu cérebro vai ser obrigado a vivenciar o mundo de uma forma diferente. E ali você vai talvez atingir um resultado melhor, num sentido que você quer começar a buscar coisas diferentes. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e você seja uma pessoa que acabou de se divorciar. E todo mundo que se divorcia, nesse primeiro momento, se sente muito perdido, porque é óbvio que você tinha ali uma memória de tratativa no dia. E isso é confundido com tristeza. Eu chego em casa e eu não tenho mais aquela esposa, eu não tenho mais aquele marido, eu vou ficar perdido e a primeira coisa que você vai pegar vai ser o seu celular. E você vai mergulhar talvez nas redes sociais e você vai cometer o maior erro que você possa fazer na sua vida, porque é a partir dali que você vai acabar indo em uma balada, indo em um restaurante, procurando até mesmo um desses aplicativos de encontro que vão fazer com que você atraia aquele mesmo modo, aquela mesma pessoa que não é o teu marido, que não é a tua esposa, mas que tem aquele mesmo trejeito. Para que você consiga se limpar desses velhos modos, para que você consiga entrar no novo, na novidade da vida, é importante que você se permita, se você é um recém-divorciado, se permita ficar aí pelo menos 3 meses, sem ninguém. Permita-se se conhecer, permita-se conviver com você, permita-se cozinhar para você, tomar banho pensando somente em você, arrumar a sua cama pensando em você, organizar a sua casa, o seu novo lar pensando em você. Pratique leitura, assista filmes gostosos que te nutrem a inteligência e não filmes que alimentam ainda mais a tristeza e a dor. E se permita refletir sobre esse seu atual momento. Se você é uma pessoa que está assistindo essa aula e é uma pessoa que acabou de trocar de emprego ou acabou de ser demitido de uma empresa ou desligado, desconectado de uma empresa, a maioria das pessoas, por memória, vive isso como um estado de tristeza, como um estado de decepção, como um estado de angústia, de incerteza com o mundo, de medo. Mas você pode viver isso de uma forma diferente se você se permitir e se você realmente se der a possibilidade de viver esse mundo atual que você está vivendo, da desconexão, do divórcio, ou seja lá qual for a tua situação agora, de modo diferente. Basta você entender que precisa cortar essa parte aqui de cima, começar a sentir um pouco mais o teu corpo, procurar entender um pouco mais o que a vida está te mostrando em relação a sinais e procurar ficar muito tranquilo, muito tranquila com a tua dinâmica no dia a dia, se focando muito no atual momento. Se você está desconectado de uma empresa, será que você quer ficar 1 mês aí sem trabalhar para se conhecer, para conhecer o teu modo, para depois começar a distribuir o teu currículo? Se você é um divorciado, um recém-divorciado, será que você não gostaria, como a dica que eu dei, de se conhecer um pouco mais, ficar um pouco mais com você e já não ir de cara tapar um furo com uma outra pessoa, né? Essas são as dicas que eu dou para você sobre o porquê nós buscamos pelo que já conhecemos e a importância de buscarmos o diferente, a criatividade, a novidade, mas essa busca pelo diferente deve ser de modo autêntico e não porque você acha que você tem que fazer uma coisa diferente a cada momento, porque aí é a mesma coisa que estar lidando com uma programação, um programinha que roda ali na tua mente que não deixa você fazer as coisas de um modo criativo e diferente. Por hoje é isso, muito obrigada e até a próxima.